Quem nunca errou, que jogue a primeira pedra. Você sabia que essa famosa frase atribuída a Jesus talvez nunca tenha sido dita por ele? E não é só isso. Existem outros textos e figuras que você conhece da Bíblia que podem ser bem diferentes do que você imagina. Neste vídeo, vamos explorar essas e outras surpresas que mudaram a forma como a Bíblia é lida e interpretada ao longo dos séculos. Fique até o final e me conte, qual dessas revelações mais te surpreendeu? Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais descobertas como essa. Quem nunca errou, que jogue a primeira pedra. Quantas vezes você já ouviu essa conhecida frase de Jesus? Sem dúvida, esse é um dos episódios mais populares da Bíblia. No entanto, saiba que há grandes chances de Jesus nunca ter falado isso. Para quem não se lembra, essa é a famosa citação de Cristo ao impedir que os fariseus apedrejassem uma mulher até a morte. Na maioria das traduções, essa fala de Jesus aparece no livro de João. O problema é que as traduções mais antigas do Evangelho de João não incluem essa história. Na verdade, esse episódio não aparece em nenhum livro até o século V, cerca de 400 anos após a morte de Jesus. O primeiro texto a incluir essa história é uma antiga tradução grega e latina dos Evangelhos chamada Codex Bezae, também conhecida como Manuscrito D. Essa tradução é famosa por conter esse detalhe extra que não aparece em nenhum outro lugar, e essa história em particular foi traduzida de uma maneira que alguns estudiosos da Bíblia dizem não parecer ter sido escrita pela mesma pessoa que escreveu o livro de João. Mesmo assim, muitas pessoas ainda defendem que é uma história verdadeira. Principalmente porque parece algo que Jesus faria. Há muitas razões para acreditar que esse episódio de fato aconteceu, mas, na realidade, Jesus nunca disse essa frase. Agora me conta, você sabia que essa fala de Jesus nunca esteve realmente na Bíblia? Bom, vejamos agora a relação da figura do unicórnio com a Bíblia. Este ser supostamente aparece em várias passagens diferentes da Bíblia cristã, como no livro de Salmos, de Jó, Números, Isaías e Deuteronômio. Há também uma parte curiosa na Bíblia em que Moisés começa a falar sobre unicórnios como se eles estivessem por todos os lugares. Essas supostas presenças desse ser na Bíblia fazem muitas pessoas, até hoje, acreditarem que eles realmente foram mencionados nas Escrituras Sagradas. O problema é que provavelmente o que ocorreu foi um grave erro de tradução. A verdade é que nem todos os estudiosos concordam que a palavra reem ou riem, em hebraico, signifique unicórnio. Na verdade, a palavra faz referência a uma criatura de chifre único, sendo mais um gênero do que uma espécie específica. É uma palavra que pode se referir a praticamente qualquer criatura com chifres, incluindo rinocerontes, bois, búfalos e antílopes. Embora a versão da Bíblia do Rei Jaime, também conhecida como versão autorizada do Rei Jaime, utilize a palavra unicórnio, outros animais aparecem em outras traduções. Hoje, a maioria das Bíblias se refere a eles apenas como bois selvagens. E o unicórnio se tornou parte de nossas fantasias mitológicas, tudo isso graças a uma tradução mal feita. O 14º capítulo da primeira epístola aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, contém uma passagem um tanto curiosa, aparecendo nos versículos 34 e 35, onde se lê o seguinte: As vossas mulheres estejam em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. E, se quiserem aprender algo, perguntem em casa aos seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Há um grande problema de coerência no contexto desse texto. No mesmo capítulo, a Bíblia convoca homens e mulheres a profetizar e falar em línguas, deixando claro que os irmãos e as irmãs deveriam fazer essas coisas juntos dentro da igreja, e não permanecer em silêncio enquanto estão na casa de Deus. Mas então, isso significa que o texto da Bíblia é contraditório? O texto, não, mas a sua tradução, sim. Algumas pessoas acreditam que um dos primeiros estudiosos cristãos simplesmente se cansou de sua esposa e acrescentou um verso para exigir que ela o deixasse em paz. Há uma história que diz que existe um manuscrito do século IV do livro de Coríntios que tem uma pequena nota escrita a lápis nas margens próximas a esses versículos, afirmando que eles são uma adição posterior que não estava originalmente no livro. Em outros manuscritos antigos, esses versículos aparecem em diferentes partes aleatórias da Bíblia. Nesse caso, não foi um erro de tradução,
mas alguém que se cansou da sua esposa e decidiu acrescentar alguns versículos nas Escrituras Sagradas. Ao mesmo tempo, muitos acreditam que essa teoria foi criada por leitores modernos para tentar apagar essa parte da Bíblia, já que existem muitos manuscritos que contêm esses versículos. Sendo assim, ao menos por enquanto, a maioria das traduções ainda mantém esses versículos como estão. Em uma edição da Bíblia do Rei Jaime, feita em 1631, houve um erro de impressão que alterou completamente um dos 10 mandamentos. Como todos sabem, os 10 mandamentos envolvem coisas como não matarás e não roubarás. No entanto, algo muito estranho aconteceu na impressão feita por um homem chamado Robert Barker. Faltou a palavra não, e um dos mandamentos ficou: você cometerá adultério. Na época, a edição causou um grande escândalo, e Robert Barker, além de ser multado, também perdeu sua licença de impressão. O rei Carlos I da Inglaterra ordenou que todas as 1000 cópias da chamada Bíblia Perversa fossem queimadas. Dizem que atualmente restam apenas cerca de 10 cópias, e em 2015 uma foi vendida por mais de $40 mil. Por fim, mas não menos importante, temos um dos versículos mais polêmicos da Bíblia. Em Deuteronômio, capítulo 23, versículos 17 e 18, é dito o seguinte: não haverá prostituta entre as filhas de Israel, nem sodomita entre os filhos de Israel. Não trarás o salário de uma prostituta nem o preço de um cão à casa do Senhor, teu Deus, por qualquer voto, porque ambos são abominações ao Senhor, teu Deus. Com esses versículos, muita gente os utiliza para condenar a homossexualidade. Parece bastante claro o que esses versículos querem dizer, mas os mal-intencionados acreditam que essa passagem tem outra intenção. A palavra sodomita, em seu significado original, está mais próxima de prostituto e não tem nenhuma relação com a homossexualidade. Ou seja, no hebraico original, todo o versículo parece estar claramente condenando a prostituição para ambos os sexos, em vez de ser especificamente um ataque aos homossexuais. Mesmo assim, líderes religiosos continuam usando os versículos para condenar a homossexualidade, mesmo que o termo não seja citado em momento algum na Bíblia. Vale lembrar que muitas traduções da Bíblia tinham influências políticas. Estudiosos afirmam que a versão mais usada, já citada, a Bíblia do Rei Jaime ou King James, foi traduzida em uma época em que o rei queria proteger a Grã-Bretanha de uma guerra religiosa. Por isso, ele nomeou 54 eruditos e clérigos para fazer a tradução. Foram longos 7 anos para concluir o trabalho, que não foi planejado para ser uma criação literária, mas sim um compromisso político e teológico entre a igreja estabelecida e o crescente movimento puritano. Isso explica muita coisa. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!